Boa, vamos lá. Muito boa tarde, pessoal. Mais uma das nossas sessões aqui da série Decoded. Então, a gente está na nossa quarta sessão dessa série incrível, né? Vocês estão gostando? A gente tem recebido bons feedbacks, então quero agradecer a todo mundo que tá aqui participando. Quero também dar as boas-vindas a quem está se juntando a nós a partir dessa aula. Então, eu sei, eu já vi a lista aqui, a gente teve mais gente chegando, então sejam muito bem-vindos. Eu sou Clarissa Santiago, sou CEO, uma das cofundadoras da Smart Talks. A Smart Talks é uma empresa que está completando 10 anos de história. Como marca, a gente acabou de fazer 2 anos, né? Vamos completar aí oficialmente 3 anos em setembro, mas a gente marca esses 2 anos de março, que é quando a gente começou a desenhar esse plano. Mas oficialmente em setembro de 2024, a gente lançou a, a Smart Talk 2000, agora eu já estou confusa aqui, gente, 2023, 24, 2024. Setembro de 2024 foi o lançamento da marca Smart Talks e, e aí nesse setembro a gente completa mais um ano. Então, o objetivo do Decoded dessa série é pegar todo o nosso aprendizado, toda essa bagagem desses 10 anos, que foi construída a muitas mãos, né? Então, a gente tem um time incrível aqui, tem várias pessoas no time participando aqui também, com anos de casa aqui e experiência. Então, a gente pega todo esse aprendizado desses anos e aqui a gente está compartilhando. O objetivo número 1 é levar conhecimento a um maior número de pessoas possível, porque a gente sabe que a gente está vivendo uma grande transição no mercado, do universo conversacional, e quanto mais pessoas estiverem por dentro, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento para tomar as melhores decisões, eu acho que todo mundo se beneficia, né? Então, o objetivo aqui, número 1, é esse, contribuir com a formação, contribuir para que todo mundo tenha um embasamento sobre o que a gente está falando e todas essas mudanças do universo conversacional. Então, bora lá. Hoje a gente está falando aqui de um tema que é crista da onda, né? Todo mundo está falando de agentes, e a gente, obviamente, não poderia deixar de falar, mas essa é só a pontinha do iceberg, tá, pessoal? Aqui é a primeira vez que a gente está trazendo esse tema na trilha. A gente começou lá com o conceito de conversas, o que é uma conversa, como que a gente conversa, como que a gente gera negócios a partir de conversa, como que é a anatomia das conversas. Depois a gente passou pelos canais, a gente passou pelos links inteligentes, são as portas de entrada dessas conversas a partir da estratégia de canais, e hoje a gente vai falar de agentes. Então, se a gente pensar bem nessa trajetória, tá bom, o cliente chegou, já sei o que é uma conversa, quero gerar uma conversa, sei em qual canal eu quero gerar conversa, gerei um link, que é a porta de entrada para essa conversa, e aí o cliente deu um oi. E agora? Como é que a gente responde essa conversa? Como é que a gente dá continuidade nessa conversa? Mesmo que essa conversa tenha iniciado por uma interação. Às vezes a marca mandou um disparo, uma mensagem para aquele cliente, mas ele respondeu, clicou no botão, e aí quem é que vai dar continuidade? Então, o módulo de agentes, ele começa a trazer essa percepção, né, de como que a gente faz para desenhar essa experiência conversacional, dando continuidade a partir da primeira resposta. Então, a gente fala personalização, não começa depois que você perguntou o nome. A personalização, a camada de inteligência dessa conversa começa antes da primeira mensagem. E aí tem todo um trabalho de como que a gente lida com isso, tá? E aí a ideia é a gente chegar aqui e desmistificar um pouco o que são os agentes, o que são os agentes no nível mais premium, né? Que é esse agente que é capaz de ser mais resolutivo, tomar ações, inclusive fazer vendas enquanto você dorme. E aí, para me ajudar nessa missão, eu trouxe aqui uma integrante da Smart Talks e que tem muita história aqui com a gente, mas deixa ela falar um pouquinho, deixa ela se apresentar. Olá, Decoders! Sejam bem-vindos à nossa quarta sessão da série que decodifica todo o nosso aprendizado de uma década no universo conversacional. Eu sou a Izzy, assistente digital da Smart Talks, e vou estar com vocês hoje. Então, essa é a Izzy, pessoal. Para quem não conheceu ela ainda,
A Izzy está de cara nova, né? Na verdade, quem conheceu a Izzy pela primeira vez foi em 2020, quando a Izzy se juntou a nós aqui naquele meio de pandemia. E a história da Izzy é que a gente precisava de uma persona para ajudar, inclusive nos hotéis, né? No processo de reabertura, e a gente emprestou a Izzy para vários hotéis, vários clientes ali na época que não conseguiam, ou por N motivos, né, por recurso, por tempo, por investimento, enfim, não conseguiam trabalhar a própria persona, e aí a gente emprestou a Izzy, e ela trabalhou em muitos hotéis aí na retomada da pandemia. Bom, então ela vai me ajudar aqui em uma série de aspectos para explicar um pouquinho melhor o que é esse tal do agente, né? Começando do básico, sempre tem aquela pergunta assim, então o agente é o chatbot? É o chatbot melhorado? Qual que é a diferença, né, do chatbot e do agente? Por que a gente não está falando aqui de chatbots, de bots no geral? Então, basicamente, o chatbot é aquilo que a gente tem repulsa, né, basicamente. Então, muitas pessoas que a gente conversa e várias experiências falam assim, chatbot, credo, né? Lá vem um bot aqui que não vai me resolver nada, não vai ajudar nada, só vai tomar meu tempo e no final vai me mandar para outro canal. Então, normalmente, deu um boom de chatbot no mercado, a gente teve milhares, né, centenas de milhares de bots aí em produção nos últimos anos, mas faltou um pouco daquele cuidado com a experiência. E muitas vezes era muito difícil, de fato, conseguir ter esse cuidado em função da tecnologia, em função dos recursos, né, de investimentos, de quanto que se queria gastar para isso. Então, a gente tinha normalmente um caminho muito bem definido para esses bots. Lá atrás, era muito nessa linha, né, das intenções, das palavras-chave. Então, se não digitar exatamente aquilo, ele não vai para frente. E quem nunca se estressou com isso, né? De você fazer uma pergunta, ops, desculpa, não entendi. A gente nunca se posicionou como uma empresa de chatbot, né? A gente sempre olhou para um olhar de mais de chat experience ou de um assistente digital, porque a gente já tinha uma distinção clara do que a gente não queria fazer na experiência do cliente. Mas, no avanço do mercado, eu falo que ficou mais fácil, porque o pessoal deu um nome porque a gente tentava explicar, né? A gente falava, assistente digital, concierge digital, o que é e tal. Então, quando a gente pensa na visão do agente, fica mais claro pensar nas diferenças em relação ao chatbot. Então, o bot, ele segue um roteiro. Basicamente, ele quer que a pessoa siga o que já está desenhado ali, né? Então, a marca desenha uma experiência e o contato que está falando ali, basicamente, ele tem que entender a mecânica do bot e seguir. Se ele quer ter algum nível de sucesso dessa experiência, ele que tem essa responsabilidade de entender como é que é e entender os caminhos que ele precisa percorrer. No agente, isso muda bastante de figura. Então, a gente tira um pouco dessa responsabilidade. É claro que também tem melhores formas de usar os agentes, mas a gente tira, em geral, essa responsabilidade da pessoa lá na ponta e a gente cria uma solução mais inteligente, mais ampla, com mais possibilidades. Então, não é mais uma lógica se igual a isso, então faça aquilo. A gente fala assim, olha, se você perceber que tem uma intenção de compra, então faça isso. Então, é completamente diferente, dá muito mais liberdade para a forma como essa conversa vai acontecer. Tá? Não tem muito essa, escolha uma opção certa, escolha um menu. E às vezes até a pessoa fala assim, então se tem menu, não é a gente? Será que se eu apresentar um menu ali no WhatsApp, será que não é a gente? Quem acha que dá um, deixa eu ver uma reação aqui, ó. Se tem menu, não é a gente. Quem concorda? Dá um joinha. Deixa eu ver. Se aparecer um menu, não é a gente. Dá um joinha aqui na reação, ó. Olha, eu vou discordar dessa, tá? Por quê? Menu ou um botão, ele é um elemento, né, e aí falando de WhatsApp, ele é um elemento da experiência com o profissional. Então, ele está na camada dos canais ali, como eu uso melhor aquele canal. Eu posso ter um agente que monta um menu e apresenta esse menu para o cliente. Então, não é o fato de ter ou não ter botões,
é assim, ah, não, ele é só com botões, né? Ele não consegue interpretar mais nada além do botão, então sim, ele é um chatbot. Ah, não, mas ele usa os botões para entregar melhor experiência conversacional dentro de uma conversa ampla. Cara, legal, é um agente que usa muito bem esse recurso do canal. Tá? Então, só para a gente não ficar... Outro dia um cliente falou assim, ah, mas você falou que você atende uma empresa tal e eu estou testando aqui, tem botão. Eu falei, sim, legal, mas lá é um agente que usa esse tipo de recurso para melhorar a conversa. Então, às vezes, você quer facilitar, porque nem todo mundo também quer ficar só escrevendo, pessoal. Tem gente que vai só no dedão, que ele até prefere botão, sabe? Dependendo da opção que você está dando ali, às vezes até tem mais caracteres nesse botão, então o dedão resolve muito bem também e agiliza ali para o cliente, tá? Então, basicamente, aqui para a gente sintetizar, se a gente estivesse falando de um caminho a percorrer, né? Olha, eu estou me jogando aqui, eu vou começar essa conversa, eu vou começar esse caminho. O chatbot é esse caminho do trilho, ele está ali, ele está consolidado, ele está validado, é esse o caminho. Né? Você não pode desviar um pouquinho para cá, o caminho está ali, é aquele caminho. Aí, claro, um chatbot muito bem construído, na verdade, o que você faz? Você pensa em várias situações que podem acontecer e cria todos esses caminhos. Mas ele não vai ter uma camada de inteligência, de raciocínio para lidar com coisas que não foram traçadas nesses caminhos antes. Tá? Então, se a gente fosse pensar numa analogia com a gente, na verdade, aqui é um monte de rotas que você pode pegar qualquer caminho que eles se cruzam e isso se amplia, e a gente tem infinitas possibilidades de como esse caminho vai acontecer, de como essa conversa vai fluir. Pode ser que os dois tenham o mesmo objetivo, só que você sabe o caminho que será conduzido nessa conversa e o outro não, porque eu posso começar por qualquer lado dessa conversa e mesmo assim cumprir o mesmo objetivo. Tá? Então, a diferença base é sobre como a gente caminha, né? Sobre como a gente percorre o caminho aqui. Então, o trilho fixo, cada caminho desenhado à mão. Quero remarcar minha consulta para hoje. Se essa opção não estiver prevista antes, ele vai falar, desculpa, não entendi. Né? E aí aqui tem algumas regras, dependendo é um dado-chave que eu quero continuar. E aí eu insisto com o cliente, por favor, responda, por favor, selecione uma opção. Né? A gente, por exemplo, começou a trabalhar, logo que a gente lançou o fluxo, a gente viu a necessidade de ter algumas regras de exceção e de número de tentativas. Então, CPF extremamente importante, não entra na minha conversa aqui, não entra no meu bot se eu não tiver CPF. Cara, mas até quando? Né? E se o cliente tentou 3 vezes, não falou que não quer informar o CPF, você realmente não vai atender ele, tem que ter um plano B, tem que ter um caminho para tratar isso. Mas se estiver falando de um agente, a gente pode pensar nisso. Não quer dizer que a gente não precisa prever a consulta, mas ele poderia ter uma tratativa do tipo, olha, coisas que você não tem conhecimento, você acolhe o que a pessoa está dizendo e transfere para o humano. Mas sem precisar falar, ops, desculpa, eu não entendi, sabe? Sem precisar falar, digite um, eu só funciona, eu só dou um próximo passo se você escolher uma opção do menu. Então, num agente, ainda que ele não saiba, ainda que a gente não tenha pensado e imaginado todos os caminhos, e é óbvio que a gente nunca vai ter pensado e imaginado todos os caminhos, mas a gente mapeia caminhos suficientes que dá um embasamento para ele. Depois a gente coloca uma camada de instruções, que é exatamente como ele vai lidar com coisas que ele não sabe, até onde ele pode ir. E se o cliente estiver perguntando coisas que não é do contexto do agente? E se ele fala assim, cara, como é que você avalia o Casemiro no jogo de ontem? Então, você quer responder sobre isso? Não, não quero. Não é para o agente falar da Copa, não é para o agente falar de futebol. Eu só quero que ele faça, que ele analise esse contexto. E aí é uma decisão de marca, é uma decisão de construção, uma decisão da arquitetura, tá? E aí, quando a gente olha para essa linha do tempo, então tem aquele chatbot que era muito basiquinho, que era muito simples. Muitas vezes esse chatbot ele funcionava muito como uma URA, né? Com o que você quer falar? Basicamente aquela experiência que a gente comentou um tempo atrás aqui numa outra aula, que é trazer
o call center para dentro do conversacional, para dentro do chat. Então, assim, digite 1 para financeiro. E vocês lembram, vocês já viram algum bot que realmente estava escrito assim, ó, digite 1 para, aí pontinho, o que você queria. Digite 2, 2 pontinhos, o que você queria. Então, digite 1, financeiro, digite 2, comercial, digite 3, administrativo, enfim. Cara, digite 1, sabe? Tem que escrever isso no menu. Então, é bem esse nível de bot que a gente está falando, que era muito simples. Basicamente, ele funcionava ali como uma URA para distribuir aquele atendimento. Então, ele tinha basicamente a função de distribuir, nem de responder. Depois a gente avançou um pouco, né? Fala, gente, mercado, desenvolvedores aqui. O mercado avançou um pouco para uma árvore um pouquinho mais sofisticada, né? Que pode chamar de flow, de fluxos inteligentes e tudo mais. Builder, né? Tem plataformas que chamam de Builder, que você vai lá, você tem bloquinhos, aí você tem condicionais. Então, ele passa a ser um pouquinho mais evoluído e você consegue, sim, já ter um nível de personalização. Mas ainda tem plataformas de mercado, pessoal, marcas muito reconhecidas, se alguém conhecer aqui vai saber do que eu estou falando, que não conseguem fazer um simples condicional de nome. Exemplo, cliente chegou. Se nome existe, então vai para cá. Se nome não existe, então vai para cá. Isso é real, tá? Eu ajudei um projeto a entender, né, essas possibilidades, eu pude ver lá nessa plataforma que realmente, e aí depois eu soube, essa pessoa me deu um feedback e falou, olha, realmente, o suporte deles disse que não tem jeito e que era uma boa ideia que estava levando para o time de produto. Então, assim, às vezes a gente fica preso numa marca, mas quando você vai olhar com uma lupa, as possibilidades que você tem de desenvolvimento lá dentro, tem limitações tão simples quanto essa. Porque às vezes não é prioridade uma conversa personalizada, uma conversa inteligente. Ah, cara, não vou priorizar isso, ter que colocar uma condicional aqui, será? Não preciso disso, para que pedir o nome? Então não preciso disso. Então tem alguns olhares aqui diferentes sobre esse tipo de aplicação. E aí, na terceira geração, é quando a gente está falando das IA generativas, né? Então, eu não sei quando vocês começaram a usar IA, provavelmente aí, se for muito early adopter, deve ter sido em dezembro. Se for desenvolvedor, assim que a OpenAI lançou lá no final de 2022, mas a hora que começa, um fala com o outro, cara, você já viu isso aqui? Você já viu isso aqui? Isso popularizou de um jeito. Então, quando a gente olha o uso de cada um, né, o pessoal começando a usar o chat GPT, substituindo o Google pelo chat GPT, começando a testar essas IAs, do lado de cá, para quem desenvolve esse tipo de solução, a gente tinha que fazer muito teste, porque é uma coisa nova. Como é que a gente ia migrar um fluxo, por exemplo, aqui, ó, todo desenhado para um agente, sem a gente ter o mínimo de garantia que isso realmente ia funcionar? Então, a gente publicou o nosso primeiro agente, se eu não me engano, pessoal, aí pode me corrigir, mas no final de 2023. E aí a gente foi lapidando, aí vinha outros casos, outros projetos, outros clientes em cada... E era foi uma fase difícil, digamos assim, porque entre final de 23 e 25, a gente teve muita experimentação, a gente teve muitos modelos novos, muitas formas de fazer diferentes. Então, a gente tinha alguns clientes, alguns projetos que estavam numa versão que a gente já não usava mais, né? E aqui a gente já tinha que avançar esses clientes também. Hoje, em 2026, a coisa continua evoluindo numa velocidade assustadora, né? Toda semana tem novidade. Mas a gente já consegue fazer essa evolução com um pouco mais... Calma é um termo muito forte, né? Não é um pouco mais de calma, mas um pouco mais de processo, assim, um pouco mais sequenciado. Por quê? A gente já criou mecanismos suficientes para conseguir criar um agente, já sabendo que a tecnologia vai mudar, mas como é que a gente cria isso, uma arquitetura, sabendo que o modelo de IA vai evoluir, por exemplo? Né? Como é que a gente modela isso e a gente consegue ser uma espécie de amortecedor para os nossos clientes? Porque imagina, lá,
por que eu vou construir um agente com a Smart Talks? Eu posso ir lá e eu mesmo fazer? Pode, claro que pode. A hora que mudar tudo, e aí? Né? Então, o nosso papel, muitas vezes, aqui, com essa técnica, é de conseguir amortecer isso, amortecer essas mudanças e realmente trazer para os clientes aquilo que faz sentido, aquilo que está validado. Legal, estou falando aqui agente, mas o que é o agente? Quem consegue, me responde aqui no chat, por favor. O que a gente está vendo aqui? Onde que está o agente nesse slide aqui? Tem um agente aqui? O que é esse agente? Como que a gente materializa isso? Quem pode me responder aqui? Quem quer me dá uma resposta aqui no chat, quem vou participar? Quero ver, como é que vocês veem esse slide? O que a gente tem nesse slide? Os bastidores, ele não está aqui, Renato? Não é possível. Ah, o agente criou a Easy, é verdade. Isso que vocês estão vendo aqui também foi criado por um outro agente. Mas o que mais tem nesse slide, pessoal? Isso aqui é o agente em si? Quando vocês batem o olho aqui na Easy, o que vocês pensam? Como que você classificaria? É o avatar? Legal, o pessoal usa também bastante esse termo. Tô vendo o pessoal digitar aí, deixa eu ver o que vem. Bom, vamos lá, pessoas estão tímidas, eu quero ver mais contribuição aqui. É o resultado de um prompt? Legal. Bom, muita gente olha para isso e fala assim, ah, é o agente, é a Easy. Ah, mas não é só isso, né? É claro que a Easy faz parte disso. E ela tangibiliza isso para a gente. Mas, na verdade, ela é a representação visível de toda uma arquitetura que está por trás. Então, se for na analogia da pontinha do iceberg, ela é a pontinha do iceberg do agente. É o que o cliente está vendo, está falando, está interagindo. Mas a gente mesmo é uma sequência de camadas que estão aqui por trás que dão sustentação para o que a Easy se propõe a fazer. Tá? Então, às vezes a gente olha só a persona, tipo, ah, mas teve até uma vez que a gente saiu uma reportagem, a gente recebeu um reconhecimento e estava lá, não, porque o agente desenvolvido pelo Smart Talks, enfim, e um parceiro tinha desenvolvido a persona 3D daquele cliente. E ele ficou bravo, porque ele não foi mencionado naquela reportagem. E aí a gente chegou numa discussão, assim, tá, mas a gente desenvolveu o agente, né? Ah, mas eu desenvolvi a identidade visual. Tá, mas isso é outra coisa. Ou é uma parte, né? Toda a inteligência, a lógica, a regra. Cara, tem muito trabalho técnico de desenvolvimento aqui que a gente fez, né? Mas ele ficou super chateado porque a gente não mencionou. E não foi por mal, tá, pessoal? Mas só estou dizendo que, assim, como que para algumas pessoas o agente é realmente isso daqui. É a figura, é a persona. Então, eu posso falar que o agente tem uma personalidade, essa personalidade pode ter um tom de voz, pode ter uma identidade visual, e aí eu faço uma composição. Mas tem muitas outras coisas que compõem um agente, e aí eu vou usar a Easy de novo aqui para me ajudar a tangibilizar isso. Tá? Então, para facilitar, sempre que dá para usar um acrônimo e facilitar a memória, acho que é bom, né? Então, a gente trouxe aqui um pouco de como que a gente faz, um pouco da nossa metodologia, de como que a gente entende os agentes. E aí, para facilitar, o acrônimo é agente. Então, a gente vai passar por cada um aqui, porque são camadas e são passos cruciais, realmente, para você ter um agente no nível mais premium, que consegue tomar ações, consegue realizar vendas, resolver solicitações dos clientes, né, considerando todo o contexto. Primeira letra aqui, o primeiro A é arquitetura. Então, por que a arquitetura é o primeiro, gente? E aí eu falo isso aqui, né? Sempre que a gente vai em reuniões com os clientes, as primeiras perguntas estão sempre ligadas à arquitetura.
Não tem como fazer uma boa proposta de um agente, uma boa modelagem de agente, sem falar de arquitetura. O agente não começa pelo conteúdo. Ele não começa pelas tarefas. Ele começa pela arquitetura. Tá, peraí, do que eu estou falando? Essa empresa tem diferentes áreas, quem é que faz interface com esse agente lá na ponta? A quem que eu estou atendendo lá na ponta? Quem que é esse cliente? Lembra da proposta de valor que a gente viu lá nos links inteligentes? É a mesma coisa. Quem que eu estou atendendo? O que ele precisa resolver de dor? O que ele pode gerar de ganho para essa equipe? Eu estou falando de uma jornada de cliente, de uma jornada de fornecedor, de uma jornada de colaboradores, de uma jornada de franqueados. Ontem a gente teve uma call muito legal com um centro de eventos. Cara, olha para o evento, olha quantas jornadas a gente não tem, né? Tem o organizador do evento, tem equipe que monta os eventos, tem time de segurança, tem N coisa, tem um participante do evento, tem muitas vezes o expositor, né? Tem a marca que está patrocinando. Se a gente pegar um evento, a gente pode ter que listar umas 6 jornadas diferentes. E o agente que a gente vai construir para esse evento? Atende qual jornada? É para atender todas? Não, então peraí. Então eu tenho que ter uma orquestração muito boa para saber com quem eu estou falando. E em que jornada eu coloco essa pessoa. Tá? Então, primeiro, a arquitetura é super importante aqui, porque é onde a gente consegue extrair qual que é esse objetivo, né, do agente, quais são os fluxos de conversa. Dentro desses objetivos, como é que é feito hoje? Tem um humano que faz isso hoje? Tem outro sistema que faz isso hoje? O que funciona bem? O que não funciona? Onde estão os gargalos desse processo? E os outros sistemas? Como é que a gente se integra? E aqui tem uma camada importante, pessoal, porque tem muita empresa que vende a gente como uma solução encapsulada. Fala assim, olha, toma aqui seu agente, toma aqui seu SDR que vende 24/7, toma aqui seu concierge digital, ó, vende 24/7. Isso te força a ter um canal, uma estrutura, uma centralização de dados, tudo fica apartado. Nem todo mundo está a fim de entender, assim, o que você tem e como é que eu me integro ao que você tem. O que você tem na sua stack e como é que eu adiciono uma camada conversacional na sua stack. Tá? Então, eu falo que aqui a gente tem o Decoded, né, para quem cria, para quem desenvolve, para quem utiliza e para quem compra, né, para quem contrata agentes. Então, se você está contratando agentes, olha muito para a arquitetura que está sendo desenhada. Não é só a proposta, pede o mapa da arquitetura que vocês estão considerando, porque muitas vezes esse agente solto, ele vai ser mais uma ilha de dados, né? Ele não vai estar usando o melhor do que você poderia entregar de experiência. Então, aqui é onde a gente vai entender, integrações, tem outro sistema, tem API? Tem. Eu vou lá consultar o dado, eu vou levar dado para esse sistema também. Como é que faz? É uma alteração de ingresso. Legal. É simples, né? Alteração de ingresso. Beleza. Então, é só eu validar se o cliente tem um ingresso mesmo, entender que data que é. Aí eu tenho que entender hoje quanto tempo, né? Quantos dias estão da data que ele iria, para ver se isso atende na política comercial. Não, tá 30 dias antes. Legal. Então tá bom, eu posso remarcar. Aí vai remarcar, você quer remarcar para quando? Aí tem que consultar outro sistema para ver se disponibilidade em tempo real, né? Realmente tem uma disponibilidade na data que o cliente quer. E como é que eu faço? Eu sobrescrevo um voucher, eu gero outro voucher? Como é que funciona esse sistema de geração do voucher? Então, só um exemplo de que a gente tem que mapear cada uma dessas etapas para a gente conseguir ter uma visão ampla dessa arquitetura. E aqui passa áreas, pessoas, processos, que outras plataformas você usa. A gente faz uma matriz de integrações, o que a gente consegue substituir, o que a gente integra, né? O que a gente acopla, que é uma integração até no nível mais profundo, mais amplo. Então, a ideia é sempre aqui trazer uma pergunta-chave, né? Que é: que estrutura permite o agente decidir e agir? A gente vai sempre entender essa estrutura, vai ter coisas que vocês vão falar, assim, né, pode acontecer do cliente dizer para a gente, olha, até aqui a gente consegue chegar, daqui para frente tem que passar para o humano, porque esse sistema é legado e não tem API. Beleza, então a gente entendeu até onde a gente pode ir. Mas se não,
o objetivo é que ele seja resolutivo e que a gente tenha o máximo de casos resolvidos pelo agente. O G, segunda letrinha aqui do nosso acrônimo, governança. Tem muita gente aí no mercado também, pessoal, que não está nem aí para a governança. Malemar te entrega um relatório das conversas, uma lista das conversas, quando aconteceu, com quem foi, quanto tempo durou, e não olha para outros pontos, né? Então, por exemplo, segurança de dados. Você sabia que quando um cliente manda um dado sensível, sei lá, peguei meu WhatsApp aqui e mandei meu cartão de crédito. Quem que é a responsabilidade desse dado? Mandei para uma empresa que eu estava querendo comprar aqui uma reserva. Falei, não, passa o meu cartão aí, mandei os dados. Essa responsabilidade é da empresa que está recebendo. Eu, eu não tenho obrigação de mandar isso no WhatsApp, a empresa pode colocar na política se ela não manda nada, você não tem que mandar dado do cartão de crédito, mas nada impede que a pessoa vá e manda. Quando manda, o que vocês fazem com esse dado? Onde que ele é armazenado? Ele fica exposto no histórico de conversa para todos os usuários? Como é que é feita essa segmentação, essa segurança, esse nível de permissionamento? Então, esse é um exemplo simples, tá? De como é que a gente lida com os dados aqui, do que é gerado na conversa, do que o agente está consultando, o nível de dados que ele pode consultar, o nível de dados que ele traz para o contexto da conversa. Importante dizer também, né? Então, quando a gente está construindo um agente, se você tem um processo sério, obviamente você não vai usar modelos que pegam esses dados, usam para treino de forma arbitrária, né? Então, você tem que procurar tecnologias, parceiros, modelos de IA mesmo, que têm também essa seriedade, que conseguem afirmar, né, conseguem garantir que os dados não estão sendo utilizados para outros treinos, né? Então, isso fica fechado. Primeiro E aqui do agente, essência. Então, a gente já falou de arquitetura, de governança, porque a governança é o segundo, é antes do conteúdo também. A essência também é antes do conteúdo, porque aqui a gente já está dizendo assim, como que eu vou falar? Então, a gente começa a descer essa arquitetura, começa a entender como organizar e como conectar as coisas, o nível de segurança que eu tenho que ter. Exemplo que a gente tem simples aqui de governança voltando, mas a gente está trabalhando com unidades. Eu estou trabalhando dentro de uma equipe, por exemplo, é o mesmo número de telefone, eu tenho um agente, mas eu tenho duas equipes separadas. Uma equipe não pode ver o dado da outra. Então, são recursos que estão além da capacidade de conversar bonitinho como um humano. Para conversar bonitinho como um humano, isso é mérito da OpenAI, da Anthropic, né, de todas essas empresas Big Techs que lançaram esses modelos com uma capacidade de conversar muito boa. Mas o que ele está falando é a responsabilidade de quem está desenvolvendo essa estrutura. E aí a essência é isso, a Easy faz parte dessa essência. Né? Quando eu coloco ela dando olá, decoders, né? E apresentando ali a aula de hoje e tudo mais, ela tem uma essência, ela tem um jeito de falar, a cor da roupa que ela está usando, o jeito que ela está falando. Ali a gente está fazendo a Easy não uma versão personificada, né? Falando mesmo, mas a gente tem a Easy de várias versões, né? Desde o 2D ao 3D como uma ilustração. E aí a gente fez essa versão personificada também. Então, isso tudo faz parte de uma estratégia e tem que representar a massa. Né? Então, eu falo com muitos clientes de que, às vezes, o pessoal tem um baita agente lá, super legal, super inteligente, mas ele apresenta o agente dele com uma imagem que pegou no Google Imagens, que é 2D, com uma coloração duvidosa. Aí você bate o olho e você fala, cara, eu acho que isso aqui não é inteligente. Então, eu já fiz essa pesquisa de uma forma mais caseira, né, mais empírica, assim, de falar, cara, qual que você acha que é mais inteligente aqui? Então, o pessoal bate o olho numa imagem 2D e bate o olho numa imagem 3D, naturalmente, ela acha que a 3D é mais inteligente, mesmo sem conhecer a estrutura, mesmo sem conversar com ele antes. Então, faz parte pensar na apresentação. É como se você tivesse um baita de um produto, mas você não pensar na embalagem. Essa embalagem, ela precisa expressar
o nível de inteligência que você quer, a sua estratégia de marca, ela precisa falar como alguém da sua equipe, como alguém da sua empresa. Então, a gente é mais sério aqui, por exemplo. Então, tá bom, então vamos dosar os emojis. Ah, não, a gente é mais criativo, a gente gosta, né, mais emocional, um apelo. Tá bom, então vamos usar mais coraçõezinhos. Né? Então, um exemplo clássico disso é que a gente criou uma experiência muito legal do Cria Amigos. Quem conhece aí o Cria Amigos, não sei se tem alguém aqui do time do Cria Amigos aqui, mas a jornada lá, gente, o Cria Amigos lançou um resort que é para crianças, e os pais podem entrar. Então, essa comunicação, ela é toda adaptada ao universo infantil. Então, quando você dá um oi, aí depois ele manda assim, né? É o Pedro Pudim que conversa com o pessoal, e aí ele manda o áudio do coraçãozinho dele, fala, ai, eu tô tão emocionado, olha meu coraçãozinho batendo mais forte. Só por estar te recebendo aqui. Tá? Então, esse é um exemplo de como a gente consegue entender a essência, entender como a marca quer se comunicar, com quem ela quer se comunicar e adaptar isso. A gente foge daquele basiquinho. E aí, por isso, outro detalhe aqui importante, né? Tem muita gente que fala assim, um agente é fácil de fazer, 5 minutinhos, construa seu agente em 5 minutos. Cara, fica uma pasteurização das conversas. Aí você não sabe se você está falando com o seu GPT, se você está falando com o assistente da outra marca. Você não sabe depois nem com quem que você está falando. Né? Não tem uma caracterização da marca, daquela experiência, daquele produto ou serviço que você está comprando. Então, identidade desses agentes é um tema super importante, muito negligenciado por várias marcas. Tá? Vai pensar no universo conversacional, mas esquece que a estratégia de marca, igual eu comentei na WhatsApp, gente, é o mesmo nível de estratégia de tráfego pago. Como é que você está olhando para isso, né? O canal conversacional como parte da sua estratégia de mídia. E aqui é a mesma coisa. Como é que você está lançando um agente sem pensar na essência, na identidade dele? Terceira camada, desculpa, agente. Quarta camada. Eu vou confessar para vocês aqui que a gente foi fazendo os ajustes para facilitar, né, o acrônimo, mas núcleo de conhecimento, tá? Por que que não é só esse conhecimento? Por que que chamei de núcleo também? Porque aqui a gente está concentrando, de fato, conteúdo, que é, bom, conteúdo diferente de dado, né? A gente pode trazer o dado, pode trazer conteúdo, pode trazer conhecimento, e pode ter uma série de outras fontes de documentos, fax, regras, procedimentos, que ajudam o agente a entender do que se trata, a entender as regras, a entender até onde pode ir. Então, às vezes vem aquela perguntinha assim, professor paga meia? Oi? Aí a gente vai pensar, assim, peraí, deixa eu olhar aqui, onde é que está essa informação mesmo? Professor paga meia. Então, é uma intenção de compra, quer comprar, e ele está dentro da política comercial, eu tenho que entender se tem alguma especificação para professores. Além de professores, eu tenho que entender se é aqui da região, se é mais amplo. A gente já recebeu perguntas, né? Assim, policial militar, tem gratuidade? Putz, isso numa cidade tem, na outra não tem. Então, isso tudo a gente precisa considerar dentro da informação do agente. Às vezes não é só quanto custa, que horas abre. A gente tem que pensar nessas camadas. Mas a parte boa do agente é que, normalmente, se acontecer uma pergunta que ele não soube responder, você treina. Você treina uma vez, você adiciona aquele conteúdo. Isso amplia muito as chances de que ele consiga responder a outras perguntas que vierem naquele mesmo sentido. Diferente do chatbot lá, que, né, muitas vezes esse olhar era muito mais difícil. Aí sei lá, nossa, vou ter que construir o conteúdo, vou ter que adaptar, vou ter que pôr no fluxo. Então, a forma de treinar esse agente, de ampliar esse núcleo de conhecimento dele, também facilita muito, né? Está muito mais fácil. Inclusive, você pode usar outros agentes para fazer isso. Por exemplo, esse que eu dei aqui do policial militar. Você também pode ir lá no seu agente, que você usa no dia a dia, falar assim, olha, eu recebi essa pergunta, me traz aqui outras perguntas correlacionadas a essa, que eu já quero me antecipar e trazer conteúdo para o meu agente.
Eu quero treinar e dar instruções para o meu agente. Que outras perguntas poderiam vir nesse mesmo sentido, né, nessa linha? Então, isso é uma forma de usar os agentes para te ajudar a melhorar o agente conversacional da marca. E a pergunta aqui, a pergunta-chave é: com que repertório o agente responde e orienta? E aí a gente fala aqui, pessoal, que tem uma diferença de conteúdo, de conhecimento e de instrução, tá? Que é como se fosse o conteúdo do conteúdo, né? Uma coisa você fala, olha, o check-in do hotel é meio-dia, desculpa, o check-in do hotel é 2 da tarde, o check-out é meio-dia. Beleza. Aí você dá uma instrução, você fala, olha, mas se o cliente estiver interessado em esticar um pouquinho mais, você pode vender para ele um late check-out. Então, uma coisa é conhecimento, é a informação, e a outra coisa é a instrução. Ah, se um cliente pedir isso, 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 não garante para ele, se ele quiser ficar mais tarde, não garante para ele o late checkout até confirmar a disponibilidade, porque a gente não quer gerar uma frustração no nosso cliente. A gente só quer dizer para ele se ele pode ou não ficar uma vez confirmada a disponibilidade. A gente poderia acrescentar uma camada de inteligência, uma ação aqui. Olha, a gente vai lá no sistema que tem a disponibilidade do hotel, checa se tem disponibilidade, e se tiver, já consulta a tarifa e traz uma proposta com 10% off para esse cliente ficar mais tempo com a gente. Aí você está num supra-sumo, né? Num agente premium que a gente está falando aqui. Então, você consegue cadenciar isso, além do conhecimento em si, do conteúdo, a instrução, uma ação, isso volta, né? E a gente tem esse sequenciamento aqui. Para isso acontecer, gente, o T aqui que eu dei uma forçadinha de barra, mas vocês me perdoem aqui, mas é de novo para facilitar, né? A tomada de contexto é realmente ele conseguir pegar esse contexto, ele conseguir se entender onde que ele está. Tem muito agente que, na verdade, ele consulta a base de conhecimento e responde. Então, você usa um agente como se fosse a mesma análise do bot, né? A mesma função do bot tradicional. Olha, se te perguntarem isso, você responde aquilo. Mas ele pode ir muito além disso. Será que esse agente que já sabe conversar, que você não precisa colocar a base de conteúdo exatamente o que ele vai responder, que ele vai pegar o seu conteúdo e vai formular a melhor resposta, será que ele também não deveria considerar o histórico de conversa desse cliente? Será que ele não poderia considerar o sentimento desse cliente na conversa? De forma geral, esse cliente é um detrator ou um promotor da marca? Tem algum caso, processo, solicitação, ticket aberto desse cliente que eu deveria já saber? Por que não considerar isso? Será que o canal que ele está falando é importante para esse agente? Para eu considerar de qual origem que ele veio, o link que ele usou para começar a conversa? Será que isso afeta a continuidade aqui? Então, quando a gente está falando de contexto, é além do conhecimento, é além das instruções, mas é quando a gente tem todo esse olhar, né, de dados e muito sobre o cliente, e é o olhar situacional, que depende. Parte desses dados é do cliente, e tanto faz se ele está falando comigo numa terça-feira à tarde ou no domingo de manhã, legal, mas tem outra parte desses dados de contexto que muda radicalmente. Quando a gente está falando de turismo e entretenimento, aí posso citar temperatura, se está chovendo ou não, tábua de maré. Vai sair o passeio hoje? Putz, ó, tô vendo aqui no hotel que tá chovendo. Quem nunca, né? Foi pro Nordeste, você tá no hotel, aí você fala, cara, eu reservei um passeio ontem à noite, a van vai passar aqui 6h30 da manhã para pegar todo mundo no hotel, aí você olha para a janela, aquela chuva. Ah, não vai ter passeio. Não tem como. Para que eu vou nesse passeio? Fica chovendo. Né? Mas aí você tenta ligar desesperado lá para o pessoal da operadora e alguém te atende, se atende e te fala assim, não, vai passar, pode ir. E aí, de alguma forma, o pessoal tem um conhecimento tão preciso, né, ali da região, que realmente, dá meia hora, passou a chuva. Aí você fala, ainda bem que eu não cancelei o passeio. Mas, às vezes, essa informação não está tão fácil, né? Eu poderia, ali 24/7, ter uma informação na palma da minha mão. Não, é normal,
chove mesmo, mas olha, dentro do que a gente tem programado aqui, vai ser um passeio incrível, vamos lá, segue, não cancela não, né? Enfim. Então, só para trazer alguns exemplos de como o contexto é super importante para a gente também trazer a melhor resposta. E além de responder, claro, vamos executar, né, pessoal? Vamos trazer algum nível de resolutividade. Então, a principal diferença dos agentes, principal categoria, assim, você pode separar em duas categorias, ele é informativo ou ele é resolutivo. Pode ser os dois, né? Ou é só informativo ou ele também é resolutivo. Ele consegue realmente resolver alguma coisa, consegue tomar ação, ou ele só responde e toma notas e registra, né? Então, aqui a gente está falando de execução, estou falando de gerar uma venda, de mover cards no Kanban, de qualificar, de processar um sentimento, de fazer uma troca, né, uma remarcação de ingresso. Então, eu estou falando de executar ações. Inclusive, um cliente vai lá num check-out de hotel, de resort, de parque, o cliente consulta o extrato na palma do WhatsApp, na palma da mão, no WhatsApp dele, gera o link de pagamento, ou a gente checa se esse link realmente foi pago, e aí, então, segue ou não a conversa para fazer o check-out. Então, aqui a gente vai olhar muito sobre as ações que ele pode atuar, dentro do sistema que ele opera, fora do sistema que ele opera, na integração com os outros sistemas, quando que ele tem que transferir para o humano, quando ele leva para o humano, que dados ele põe na cara do humano para facilitar o atendimento humano. Então, são várias nuances aqui que realmente torna esse agente um pouco mais resolutivo. Combinando todas essas camadas, pessoal, a gente tem aqui uma orientação, né, de solução, de produto, o que a gente acredita, né? É tão importante para a gente ter o contexto que muitas vezes, quando o cliente chega pedindo um agente, a primeira coisa que a gente faz é entender a estrutura de atendimento dele. Um agente conversacional. Tá, como é que você atende seu cliente hoje? Quem atende, quando atende, por onde, como é, quais canais. E a gente começa exatamente nesse passo a passo que a gente está fazendo aqui. Aí a gente entende a estrutura de canais. A gente fala, cara, mas para ser personalizada mesmo, inteligente, para dar contexto para esse agente, vamos ver como é que está seu CRM? Você tem CRM? Você sabe do seu cliente? Você tem relacionamento com esse cliente? Você tem um jeito fácil de pegar uma lista dos seus clientes que não compraram há mais de 30 dias, ou que não tiveram, não visitaram o parque no último ano, ou que se hospedaram há mais de 2 anos com você? Você consegue pegar essa lista fácil? Vou mandar um WhatsApp para eles agora, de forma automatizada? Ah, não, não consegue? Putz, vai dar muito trabalho, tem que ser manual. Não, então peraí, para tudo, vamos modelar esse CRM aqui e vamos trazer para cá. Então, além dos os canais de atendimento, traz canais de comunicação, né, canais de comunicação ativa, modela esse CRM, cria as audiências, né, tem essa visão do todo, e aí sim a gente traz os agentes de IA como parte da equipe. Quando a gente consegue fazer esse sequenciamento, pessoal, o que acontece? Esse agente de IA, quando ele é construído, ele já sabe quais são as entidades do CRM, ele já sabe quais são os campos do contato, ele já sabe quais são as filas de atendimento disponíveis que ele pode fazer o handoff para o humano. Então, você já tem muito mais contexto para criar um agente resolutivo, né? Então, aqui, por exemplo, às vezes no CRM, parte dessas integrações já estão resolvidas. Ah, não, meu CRM é outra plataforma. Tá ótimo, vamos integrar via API, vamos garantir que os dados estão nas duas plataformas. Recentemente, a gente fez uma integração, o time investiu bastante tempo nessa integração, inclusive, porque ela é bem sensível com o HubSpot. Mas eles conseguiram garantir uma precisão nessa integração que praticamente de fato, em tempo real. Então, você está lá conversando com o cliente, você colocou uma tag nele, passa um pouquinho e já está lá no HubSpot aquela tag no mesmo contato. Então, a gente sempre vai buscar formas de integrar e ver qual a melhor forma, né, qual é a melhor maneira de trazer essa solução dentro do cenário real. E para fechar, eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês, um exemplo real, até para pontuar como é que a gente vê isso na prática, né, na visão do cliente, tá? Eu vou só acelerar aqui um pouquinho, só para agilizar nosso tempo aqui de análise. Então, olha só, primeira coisa que a gente vê nessa experiência aqui, tá, gente? Entrou por um link inteligente, ó. Tem um hashtag Aquapark. Então, lembra, links inteligentes, estou no canal WhatsApp, eu já sei do que esse cliente quer falar.
Entre essas duas mensagens aqui, ó, acontece uma série de processos. Ou a gente sabe que ele tem que ir lá consultar o meu número de telefone, se eu já sou cliente ou não, se tem algum dado no CRM, se tiver, já vai me chamar pelo nome e tudo mais. Acontece um monte de coisa aqui. Essa mensagem aqui não é padrão. Aí, aqui nesse cenário, não me encontrou na base, me tratou como um cliente novo. Beleza. Oi, que bom, que demais, tal, quero vir, tal. Quero te conhecer. Legal. Tem muito agente de IA aí, tem muita gente sendo utilizada, muita experiência conversacional, que você ainda digita assim, ó, meu nome é Clarissa, e ele fala, boa tarde, meu nome é Clarissa. Tá? Isso daqui na época do chatbot já existia, a gente sempre brigou por isso daqui, para não acontecer aqui com a gente sempre validava os nomes com um dado até do IBGE, para saber se era nome mesmo ou não. Agora está mais fácil com as IAs, mas inadmissível um agente que não sabe entender, separar esse dado aqui, né? Extrair o nome real da frase. Aí eu falo, estou em São Paulo. Legal, Clarissa. Como está por aí? Isso aqui é a identidade desse agente. Falei, empatiza, pode mandar emoji, né? Então, ele está aqui respondendo de uma forma amigável, e aí seguindo a conversa. Tá, vamos definir a data do seu passeio? Então, ele empatizou, mas voltou para o objetivo aqui. Já sei que você quer ir para o parque. Que dia que você quer ir? Ele falou, primeiro sábado de maio. Legal. Tem muitos agentes conversacionais, pessoal, que nessa frase aqui ia falar, por favor, digite dia a dia, mês, ano, ano. Porque, apesar de ser um agente, não tem essa nuance, né? Essa percepção de qualidade da conversa. Tem alguns sistemas ainda que faz pior. Na hora que vai te pedir a data, te leva para um formulário fora do WhatsApp, para você responder data. Estou falando de data, gente. Não dá. Não tem como. Então, aqui, e aí, outro detalhe, tá? Eu poderia só dizer também, dia 3 de maio, por exemplo, que isso daqui é de 2025. Mas eu falei, não, eu quero no próximo sábado, o primeiro sábado de maio. Esse agente só consegue dizer isso porque ele tem um dado situacional. Ele sabe que dia é hoje. Quando você estiver falando com a gente, pergunta para ele que dia que é hoje. Tem um monte que vai se embananar, vai falar uma data qualquer, data que já foi, que não foi ainda, porque ele não tem uma instrução para isso. Isso não é importante naquela experiência, entende? Então, para eu saber falar quando que é o próximo sábado, eu tenho que saber que dia é hoje. Tá? Isso faz parte da instrução das camadas que a gente falou ali, né? Da arquitetura, de como que eu quero usar esses dados. Aí aqui eu tenho ó, tipo de ingresso, eu tenho o valor desses ingressos. Então, para responder essa mensagem, eu fui lá na API do motor de reservas, olhei se o parque está aberto nesse dia, quais são os ingressos disponíveis, quanto custa cada ingresso, o que eu posso listar para esse cliente. E aí eu consultei isso, eu resgatei, recuperei o nome desse cliente, eu entendi que data que ele quer. Aconteceu tanta coisa aqui, juntei isso tudo e mandei na mesma mensagem. Aqui a gente ganha eficiência. Então, a conversa ganha uma fluidez que o cliente do outro lado, ele começa até a assustar. Ele fala, ó, isso daqui é inteligente. Nó, isso aqui, ó, como diz lá em Minas, ele falaria, nu, né? Isso aqui é bom mesmo. Porque ele, ele entendeu, ele raciocinou, ele executou processos entre as mensagens, ele não só seguiu o fluxo, tá? E aí, a hora de montar o carrinho, aí eu falei assim, ó, será eu, minha esposa, meu sobrinho de 10 anos e o amiguinho dele que é autista. O que a maioria dos agentes ia falar aqui? Por favor, indique o número de adultos. Sabe a analogia que a gente fez de levar o... Dá trabalho, viu, Tainá? Aquela analogia que a gente falou de levar a central de atendimento para o bot. O que acontece aqui, gente? Quando você vê essa experiência, o pessoal está levando o bot para o agente. Mas não é outra lógica. Né? Então, assim, se o cliente está montando um carrinho e aí ele já falou, minha esposa, você não precisa pôr uma trava aqui e falar, por favor, informe a quantidade de adultos. Por favor, informe a quantidade de crianças. A gente já consegue ir muito além disso. Aí vou trazer outro exemplo aqui também, tá?
Recebi um feedback na semana passada, eles falaram assim, eu testei um bot de vocês, mas eu não gostei, que ficou me pedindo a informação passo a passo. Cara, isso é configuração. A gente recomenda, a gente tem o que a gente entende aqui, né, de boas práticas, mas o cliente é soberano no final das contas, porque o canal é dele. Tem cliente que prefere apresentar menu com número, tem cliente que prefere pedir de passo em passo. E às vezes não é nem preferência, às vezes a gente faz testes, fala, vamos olhar qual converte mais? E aí a gente avalia. Então, tem algumas decisões assim, que parecem que não é um gargalo tecnológico, né? Não é um gargalo do uso dos agentes. É escolha, é decisão, é preferência, às vezes, né? Mas é muito sobre o que funciona melhor em cada jornada. Então, nesse exemplo, o carrinho foi montado, 2 ingressos adultos, um ingresso criança, um ingresso com PCD aqui. Apresenta o total do carrinho, e aí ele tem uma instrução para oferecer um item de upselling. Isso aqui é instrução. Ó. Ele fala, olha, veja bem, você está fazendo um carrinho para 4 pessoas, você pode oferecer uma cabana que cabe até 6 pessoas. Confere lá se tem cabana disponível, não oferece se não tiver disponível. Se tiver disponível, oferece para 6 pessoas. Se for mais de 6 pessoas, oferece a de 8 pessoas. Porque a gente tem 2 tipos de cabana aqui. Apresenta o valor e convence o cliente de que a cabana é legal para ele. E aqui eu sigo, eu faço outra pergunta. Mas é legal, eu trago alguma objeção, eu tiro alguma dúvida. Ele fala, ótima pergunta. E ele responde, ele vai e volta. Mas ele não perdeu o contexto. E aí eu confirmei aqui a cabana, falei, tá bom, então pode incluir. Aí ele atualiza o carrinho com o valor total e segue o processo. Ele não esqueceu que eu estava querendo comprar ingresso para o dia 3 de maio. Ele não perdeu os dados do carrinho. Entende? Então, ele mantém o contexto, ele entende, ele dá continuidade. Aí eu falo, e se eu precisar remarcar? Ele responde a minha dúvida. E aí ele sabe o que ele precisa fazer para realmente concluir essa venda. Olha, eu preciso do seu CPF. Ele perguntou o CPF, o cliente respondeu outra coisa, respondeu o que eu tinha perguntado, mas ele volta no objetivo dele. Ele tem um objetivo, ele tem que coletar dados que são importantes para concluir essa venda. Não importa a ordem. Lembra lá do trilho e dos caminhos que se cruzam? Não importa a ordem. Não importa o que o cliente vai perguntar, se vai desviar a conversa, não importa. Ele sabe o objetivo e ele vai dando um check aqui, ainda não tem CPF, deixa eu pedir o CPF para ela. Quem sabe ela me diz o CPF agora. E por aí vai. E se eu tivesse alguma objeção de CPF, não quero mandar. Ele falou, mas é uma política, é importante, né? A gente não consegue emitir o ingresso sem CPF, tá. Então, ele ia explicar aqui. Posso pagar pelo Pix, então, eventualmente, posso mandar a chave do Pix já na conversa, ou se for cartão de crédito, eu levo ele para um link. Esse pagamento é feito fora da plataforma, por um ambiente seguro, né, de segurança mesmo de pagamento, e aí o agente fica ouvindo, fala, será que ele pagou? Se ele não pagou, a gente faz aquele famoso carrinho abandonado. Ele não pagou, deixa eu mandar uma mensagem aqui. E se essa mensagem pudesse ser diferente a partir do meio de pagamento que ele escolheu? Se for Pix, se for cartão de crédito, dependendo da data. Ele está comprando ingresso para amanhã, então essa mensagem tem que ter muito mais senso de urgência. Ele está comprando para daqui 6 meses, pode ser outra mensagem. Talvez daqui a 6 meses eu não comprei agora, talvez não é uma mensagem assim, não, você tem que comprar, senão vai esgotar. Não é essa mensagem que vai me fazer comprar. Né? Talvez eu também possa receber essa mensagem amanhã e não hoje. Porque já que é daqui 6 meses, eu tenho mais tempo para decidir. Então, todas essas nuances, pessoal, faz parte do desenho conversacional, né? Faz parte dessa arquitetura. Com quem a gente está falando, que problema que a gente está resolvendo, como, quando, tá? E aí, uma outra reflexão aqui, tem gente que fala assim, mas e o flow? Por exemplo, a gente continua tendo um flow ali, que a gente cria essas árvores, a gente tem um workflow, que já é um pouco mais avançado no nível de capacidade, e a gente tem os agentes. O flow vai morrer? Não necessariamente. Tem coisas que você consegue ter um nível muito legal, que lembra, capacidade de conversar bonitinha da OpenAI.
Então, você pode responder, ter respostas muito legais geradas pela OpenAI, mas mantendo no flow, porque é um fluxo básico, pequeno, é aquilo ali. Então, por exemplo, um fluxo de remarcação mesmo, depende de cada necessidade, né? Mas a gente pode combinar a melhor estratégia. Pode ser que você tenha um canal, que você põe um flow, eu não preciso consumir os tokens todos dos agentes aqui, e que resolve, né? Mas com qualidade, sem ser aquele chatbot que estressa as pessoas, tá? Então, só para trazer essa ponderação aqui, que está na moda isso aqui, não, assim que serve, mas essa ponderação aqui entre flow e a gente, que também não é assim, então é tudo a gente. Não, a gente tem, inclusive, fluxos muito legais, clientes muito felizes no Flow, porque foi bem montado, bem construído e está atendendo. E aí a gente vai sentindo, está na hora de migrar para a gente? Então, a gente está nesse processo também, acho que tem gente aqui acompanhando que sabe que a gente está nesse processo, que a gente vem puxando esses temas com os nossos clientes atuais que estão no Flow, que a gente entende, especialmente para venda, né? Olha, cara, para venda, tem que estar muito bem preparado ali para você não perder essa venda. Então, a gente tem conseguido ótimos resultados usando o agente aqui. Pessoal, fechamos aqui nossa quarta aula, nossa quarta sessão sobre os agentes. Eu espero de verdade que tenha valido a pena para vocês. Por favor, deem aqui, o chat está liberado, quem quiser trazer seu feedback, por favor, traga, né, escreva aqui, vai ser um prazer receber. A gente está avançando passo a passo, e a partir de agora, eu diria que a gente fez a base, tá? A gente falou de itens que são fundamentais para os próximos itens que a gente vai falar, e a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho mais. Então, eu espero de verdade que vocês estejam curtindo o Decoded. Compartilhem, convidem um amigo, manda nos grupos. De novo, o objetivo aqui é compartilhar conteúdo e conhecimento. Então, fiquem à vontade para convidar mais pessoas do seu ciclo. Faça esse convite, traga alguém para estar junto com a gente na próxima semana. E eu espero vocês na próxima terça, às 4 da tarde.